Os vídeos no tablet estavam com chiado e ninguém comentou nada e ninguém me avisou nada. Então, gravar no celular, espero que dê espaço. Fica aí na minha prova de Sociologia, o nascimento da Sociologia, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, a Antropologia Cultural. É isso que cai, tá? Então, com base nos meus resumos que eu faço no tablet, eu vou dar uma aula, só que eu vou falando, eu vou lendo e ao mesmo tempo eu vou explicando. Esse é o esquema. Então, o que é a sociologia? A sociologia é o estudo dedicado a entender como uma sociedade, uma comunidade, o convívio entre seres humanos funciona. Então, é a ciência que estuda a sociedade, o comportamento humano em grupo, as instituições sociais, as relações de poder e hierarquia, cultura, entre outros aspectos. Tá? Então, como que a sociologia nasceu? Ela não nasceu do nada, ela surgiu no século XIX, anos 1800, tá? Num período de muita mudança na Europa, tá? Então as transformações sociais, econômicas, políticas, intelectuais, elas foram tão grandes que surgiu a necessidade de uma ciência que compreendesse e explicasse esses fenômenos, na época de revolta, de revolução, enfim. Então a primeira questão foi a Revolução Industrial, que foi o que modificou tudo isso. Então, a Revolução Industrial começou na Inglaterra, porque a gente já sabe que a Inglaterra é o país pioneiro da Revolução Industrial, e se espalhou pela Europa ao longo dos anos. Então, houve uma mudança radical na economia da burguesia, os donos de fábricas estarem ascendendo, então, né, começou-se então uma elite burguesa, comerciante, tá? Então, uma elite muito empoderada, além do fato das questões do êxodo rural, de pessoal saindo do campo para ir para a cidade para trabalhar, condição precária de serviços, condição de mais de 10 horas, quase todo o teu dia trabalhando, eram questões desumanas. Tá? Então surgiram grandes cidades industriais, então houve esse processo de urbanização e as relações de trabalho elas mudaram, então muita exploração dos operários, uma desigualdade social e novos problemas urbanos, como miséria, violência, população. Óbvio que gente trabalhando mais de não sei quantas horas por dia ainda passava fome, então óbvio que ia ter violência, óbvio que ia ter roubo. Então as pessoas começaram a perceber que a sociedade ela estava mudando muito e rapidamente, e é preciso entender isso daí. Então, a questão foi, antes ali, 1789, que houve a Revolução Francesa. Mudou completamente a organização política da Europa. Além da questão de derrubar as monarquias absolutistas e implantar ideais como liberdade, igualdade e fraternidade, que eram os ideais da Revolução Francesa, o poder, né, ele passou a ser visto como uma construção humana. Você chega a um lugar de elite, a um lugar bem estruturado, através do teu esforço, através da meritocracia. Não foi Deus que te botou no lugar, que é que nem os reis diziam. Não foi isso. Então o poder ele passou a ser visto como uma construção humana. As pessoas perceberam que as instituições sociais e políticas podem ser transformadas pelos homens e que não são naturais e que também não são eternas. Tu pode ascender e descer, né, na questão da economia, na questão de como você se organiza financeiramente. Isso inspirou pensadores a estudar a sociedade como algo que pode ser analisado cientificamente. Outra corrente que influenciou a economia, né, todo o critério do que estava em ascendência nessa época. Outra questão foi a questão iluminista, que foi um movimento intelectual que defendia a razão como forma de entender o mundo. Então é contrapondo-se a uma questão religiosa, crítica à religião como única explicação para os fenômenos sociais, defesa do progresso e da ciência. Então ela começou a surgir com o mesmo pretexto da filosofia, como eu já tinha explicado num dos meus vídeos, que está com chiado, tá? Ele veio no mesmo pretexto da filosofia, pela crítica, para querer explicar as coisas de um modo racional e não religioso, tá? Então, defesa do progresso e da ciência. Isso fortaleceu a ideia de que a sociedade podia e devia ser estudada da forma racional, usando métodos científicos. Então, crise das explicações religiosas e tradicionais. Até então, muita coisa na sociedade era explicada pela religião ou, tá, pela tradição, tá, pelo que vinha sendo acompanhado ou pelo que era e o que era há muito tempo. E como as mudanças dessa explicação já não davam mais conta de tudo.
Então, esse surgimento da sociologia, caracterizado como ciência, tá? Esses eventos abriram espaço para o surgimento da sociologia como uma nova ciência. Antes dela já existia a filosofia social, né? E ela refletia sobre a sociedade de forma mais abstrata. Já a sociologia surge com uma intenção de observar, descrever, analisar e explicar a sociedade de maneira sistemática e científica. Então, a palavra sociologia foi criada por Auguste Comte, que é considerado o pai da sociologia. O que esse cara tentava fazer? Auguste Comte ele é considerado positivista e ele é um dos maiores influenciadores do jeito político de se pensar aqui no Brasil. Toda a questão positivista de tentar explicar coisas que são consideradas ciências humanas através de um jeito exato, foi esse cara que pensou que daí, onde tudo é estatístico, onde tudo tem um resultado exato, onde dá para colocar estatística e dá para colocar uma maneira exata de se pensar nas questões sociais. Só que não, né? A gente sabe que não, mas ele tentou, por isso ele se chama positivista. Mas, nas coisas que deram certo, a gente ainda tem uma grande influência positivista na forma de se organizar politicamente aqui no Brasil. Esse cara aí era um filósofo francês, ele criou o termo de sociologia no livro Curso da Filosofia Positiva. Ele acreditava que a sociologia deveria ser uma física social, assim como uma ciência exata. Ou seja, estudar a sociedade com o mesmo rigor das ciências naturais. Então, ele propôs a lei dos 3 estados. O estado teológico, que eram as explicações baseadas na religião, o metafísico, que é as explicações baseadas em ideias abstratas, e o positivo, onde as explicações baseadas na ciência e na observação. Então, para Comte, a sociedade estava entrando num estágio positivo e, por isso, a sociedade deveria ser vista como uma ciência positiva, tá? Baseada em fatos e não em crenças, ok? E aí vieram outros pensadores importantíssimos, como Karl Marx. Ele é alemão, nascido na Prússia, filósofo, economista, sociólogo, historiador e jornalista. Palavra-chave para qualquer questão de Karl Marx é luta de classes. Ele acreditava que a anarquia, o fato de não existir nenhuma forma de poder e tudo ser de todos, como a gente vivia na época primitiva, onde ninguém botou uma cerquinha lá e disse que esse pedacinho de terra aqui era meu e onde não existia propriedade privada, tudo era maravilhoso. E que para o ser humano estar em completa paz de estado e que não existir desigualdade social, porque era uma época de grande desigualdade social, ele viveu na fase da ascendência da industrialização, ascendência da Revolução Industrial. Então, óbvio que ele estava vendo desigualdade. Ele acreditava que uma sociedade onde não houvesse desigualdade social seria uma sociedade em estado de anarquia, onde não houvesse nenhuma forma de governo, onde tudo seria de todos. O início para ele, onde destruiu toda essa questão, toda essa perfeição seria a propriedade privada, seria o capitalismo. Ele acreditava que o capitalismo, depois de todas as outras formas de governo que foram existidas, e todas as formas de produção, que ele acreditava que tudo era questão de produção, onde a gente passou pelo modelo asiático, né, pelo feudalismo, pelo modelo escravista, e que ele acreditava que uma hora o capitalismo também ia degenerar e iria para uma forma muito melhor de meio de produção, e que o capitalismo iria degenerar, né, mudar, ser transformado através das necessidades sociais, porque, por exemplo, o feudalismo ele só acabou porque as pessoas começaram a sair dos feudos e construir os seus burgos. Os burgueses começaram a ascender e formar, então, o capitalismo. Foi por isso que o feudalismo degenerou, porque ele não foi mais preciso. Ele acreditava que isso aconteceria da mesma forma com o capitalismo e que iria degenerar para uma forma de socialismo e depois, finalmente, para o comunismo. Mas isso não aconteceu. Então, como ele acreditava que seria perfeito o estado de anarquia, ele acreditava que seria perfeito a gente voltar para isso, mas ele sabe que não seria possível. Tá? Então, por isso que ele defende uma nova forma, que não seja anarquia, mas sim o comunismo, que seria as formas possíveis e mais próximas de uma anarquia após o capitalismo. Tá? Ok? Então, ele criou a teoria do materialismo histórico, que é a base da sociologia crítica, fundador do socialismo científico e do comunismo moderno. E sua obra influenciou movimentos sociais, revoluções e políticas públicas ao redor do mundo. O que ele estudou e o que esse cara pensou? Tá? O Marx acreditava que entender como a sociedade funcionava e por que existe tanta desigualdade, ele acreditava que a sociedade se organizava a partir de relações econômicas, que tudo era em relação econômica.
tudo era isso. Tanto que ele colocava a questão econômica como o centro de todas as questões sociais, todos os problemas, todas as desigualdades existentes. Só que ele colocou a fonte de estudo, o centro de estudo dele, como uma questão econômica, como se tudo fosse em volta do dinheiro. Realmente é, só que tem ali, né? A fonte de estudo dele não podia ser só a economia, mas ok, essa é a minha crítica. Então, as fontes, os argumentos principais dele para justificar isso é que, para Marx, a história da humanidade é marcada pela luta de classes, palavra-chave para entender a questão de Karl Marx. Ele via a sociedade dividida entre dominantes, que é aqueles que detêm os meios de produção, terras, fábricas, máquinas, aqueles que são donos das fábricas e que contratam você. Ou seja, burguesia. E o proletariado, que são os dominados, que só têm a sua força de trabalho para vender, né? E para receber um salário. Essa luta de classes, essa luta de classes, ela vem através, um exemplo, do feudalismo, que a luta entre senhores feudais e servos fez uma revolução que gerou o capitalismo. Tá, isso daí, pela degeneração. Então, material histórico é a ideia de que a economia, que é a base material, determina a estrutura social, política e ideológica. E o materialismo dialético é o método de analisar a sociedade por meio do conflito, da contradição, inspirado no filósofo Hegel, mais focado na vida concreta, material, e não nas ideias abstratas, tá? Então, ele até foi muito criticado por botar o ponto de debate dele justamente na sociologia, dentro da economia, tá? E ele também explica que a força, que no caso a renda, o dinheiro que o proletariado merecia, ele é alienado. O que é alienado? É alguém separado da realidade. Então, mesmo que o proletariado produza grandes quantidades de dinheiro, tudo isso vai para a burguesia. Essa burguesia pega isso, toda essa renda, tá? Menos o salário do proletariado, que era uma miséria, era o lucro. E óbvio que os dominantes seriam detentores deste lucro. E óbvio que o proletariado, mesmo que servindo como toda força de trabalho e merecedora desse dinheiro, não teria esse dinheiro. Então, como que isso foi degenerando? Marx analisou como ao longo da história a sociedade evolui através dos modos de produção, como início. Primeiro modo de produção foi o comunismo primitivo, que é onde tudo é compartilhado. Os escravismos, senhores e escravos, feudalismo, senhores feudais e servos, capitalismo, burguesia e proletariado, e que iria degenerar para um socialismo e depois para um comunismo, que seria o fim das classes sociais, e não haveria mais desigualdade. Então, a conclusão de Marx é que o capitalismo gera desigualdade e exploração. Isso seria superado em um sistema de classes sociais, mas não aconteceu. Então, que a luta de classes é um motor da história para ele. E no capitalismo, as classes principais são a burguesia, donas dos meios de produção, e o proletariado, onde vende a sua força de trabalho para sobreviver. E essa relação entre essas duas classes é de exploração. O trabalhador produz mais do que recebe de salário. Justamente por isso, o conceito é a mais-valia, que é o lucro que o patrão burguês obtém a partir do trabalho não pago ao trabalhador. Então, se eu produzo 100, tá? E o meu salário é 30, esse 100 vai pro meu patrão, pro burguês, e ele retira 30, que ele me dá de salário, e o resto, ou seja, 70, é a mais-valia, que é o que ele fica. Óbvio que ele sempre vai sair lucrando, apesar de eu ter produzido esse 100. Por quê? Porque a fábrica é do cara. E por que é alienado? Porque o trabalhador é separado da sua produção, do dinheiro do que deveria ser produzido. A alienação entre a produção e o trabalhador. Tá? Então, a ideologia que para Marx, dominante é sempre a da classe dominante. E para ela serve manter a desigualdade e convencer os dominados de que a sociedade é natural, justa, que funciona assim. Então, a ideia de que quem é pobre é porque não se esforça vem de uma ideologia formada pela burguesia para manter as pessoas assim, o proletariado assim, sem revolta. Então, Marx defendia que após uma revolução, o proletariado deveria assumir o poder e implantar o socialismo. E depois, gradualmente, chegaria ao comunismo, onde não haveria propriedade privada nos meios de produção, não haveria classe social e não haveria um Estado opressor. Então, a frase famosa dele é que os proletariados de todos os países unem-se para se formar o comunismo. Óbvio que isso não aconteceu. Então, a obra mais famosa disso seria o Manifesto Comunista, escrito por Frederick Engels. E o texto
político que concilia os trabalhadores a se unirem, tá? Analisou a história como luta de classes, e a frase marcante é que a história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classes. O conjunto das ideias de Marx e Engels formou os chamados de marxismo e foi a base teórica de vários movimentos e regimes socialistas ao longo do século XX, como a Revolução Russa, a Revolução Chinesa e os movimentos de libertação na América Latina, África e Ásia. Então, a importância dele é que suas ideias são usadas para analisar a desigualdade social, criticar o capitalismo devidamente e inspirar movimentos sociais e políticos. E mesmo quem discorda de Marx reconhece que ele foi fundamental para o nascimento da sociologia moderna e da economia política. Então, resumindo, materialismo histórico. A economia determina a organização social e política. Luta de classes. Conflito entre grupos sociais move a história. Mais-valia. Lucro obtido pela exploração do trabalho. Alienação. O trabalhador perde o controle sobre sua própria atividade. Ideologia. Ideias usadas pela classe dominante para manter o seu poder e fazer a mente do povão. Comunismo. Sistema ideal de sociedade sem classes e sem exploração. Vamos para Émile Durkheim. Quem foi? Foi um sociólogo francês, considerado um dos pais fundadores da sociologia. Ele criou a sociologia como uma ciência autônoma, com métodos próprios, e foi o primeiro a ocupar uma cadeira universitária dedicada exclusivamente à sociologia. Então, para Durkheim, os fatos são coletivos, eles não pertencem ao indivíduo. Coercitivos, exercem pressão sobre as pessoas, e exteriorizados, existem independente da vontade individual. Exemplos. Normas para os coletivos, eles não pertencem ao indivíduo, servem para qualquer indivíduo. Leis, tá? Leis, tá? Costumes e religiões são outros desses aspectos. Como assim? No quesito de exterioridade, os fatos sociais não são propriedades individuais, mas sim realidades sociais que existem fora da consciência individual e são como regras e normas que preexistem aos indivíduos e moldam a sua conduta. Leis. Já os coercitivos, os fatos sociais exercem uma força coercitiva sobre os indivíduos, obrigando-os a se adaptar às regras e normas sociais. E essa força pode ser percebida através de sanções ou da resistência que os fatos sociais opõem à tentativa de violá-los. Tu vai ser diferentão? Tu vai andar no calçadão do Rio Grande do Sul vestido de emo? Óbvio que você vai sofrer uma coerção social, porque é algo que não é o padrão. Não quer dizer que tá errado, mas é um padrão, porque você se sente pressionado a ser só mais um. Ok, entendeu? Aí ele fala sobre tipos de solidariedade. Durkheim estudou como a sociedade se mantém coesas, ou seja, se mantém a harmonia ao longo do tempo. Tá? Então ele diz que existe a solidariedade mecânica que ocorre em sociedades mais tradicionais, ou seja, é difícil tu ver um mendigo em uma cidade pequena, porque o pessoal se ajuda, é uma comunidade, é uma coisa de estranhamento, o pessoal, todo mundo se conhece, todo mundo sabe que, aquele lá é filhinho da Carlinha, tá dormindo na rua, vamos ajudar ele, tem uma solidariedade mecânica, é algo que acontece com naturalidade, é um mecanismo natural da comunidade. Então, pouca divisão do trabalho é uma coesão baseada na semelhança entre os membros. Todo mundo ali numa cidade pequena se conhece, existe uma familiaridade maior. Já a solidariedade orgânica, ela acontece em sociedades modernas, em cidades grandes. Como a gente vê um grande número de pessoas dormindo na rua, passando necessidade, a gente não tende a ajudar tanto, porque a gente desconhece de onde aquela pessoa veio, quem é aquela pessoa. Tipo, não existe uma empatia. Então a coesão, a sociedade, ela se mantém unida pela interdependência. Você se vira. Ele ainda fala dos tipos de suicídio. Ele faz uma abordagem sobre o suicídio, como isso funciona num mecanismo social. Ele diz que existe um tipo de suicídio que é egoísta, que ele decorre da baixa integração social, ou seja, quando a pessoa está tão isolada e sente que não pertence a um grupo ou uma sociedade tão grande, ou seja, indivíduos solitários, sem laços familiares, religiosos ou comunitários. É um aumento de suicídios em sociedades onde as pessoas são mais individualistas, ou seja, cidades maiores. Sem vínculos fortes, a pessoa perde o sentido da vida e o suporte emocional. Já o suicídio altruísta é aquele que exerce uma integração social, ou seja, quando a pessoa se sente tão ligada a esse grupo que ela está disposta a sacrificar sua vida por ele. Suicídios de soldados em nome da pátria.
Práticas como o seppuku, que é o suicídio ritual entre samurais no Japão, suicídios religiosos como os mártires, tá? Os homens-bomba. Os indivíduos colocam o interesse coletivo acima do interesse pessoal, e isso é um suicídio altruísta. Já o suicídio anômico, ele ocorre quando há uma baixa regulação social, ou seja, quando as normas e regras sociais não são claras, provocando desorientação e angústia. Crises econômicas como falência, desemprego em massa, períodos de mudança social muito rápido, onde as pessoas não sabem mais o que é esperado delas, e aí isso causa uma desarmonia social. Então, a pessoa perde as referências normativas, não sabe mais qual é seu papel, suas metas, como agir, isso gera um vazio existencial. E é por isso que existe essa forma de suicídio. Já o suicídio fatalista, ele ocorre quando há excesso de regulação social, ou seja, quando a pessoa vive sobre regras extremas, rígidas, vê sua vida como sem saída ou sem esperança. Então, escravos submetidos a regimes extremamente opressivos, pessoas presas sobre leis muito severas, sem perspectiva de mudança. O indivíduo sente que sua vida está totalmente controlada e que não tem como escapar do sofrimento. Então, o Durkheim ele vê isso como não um ato puramente individual, é o suicídio, mas sim o resultado de como a pessoa está inserida na sociedade. Então, a chave para entender o suicídio é que está no equilíbrio entre a integração social e a regulação social, tá? Agora, Max Weber. Tá? Foi um sociólogo, economista, historiador, jurista, alemão, considerado um dos pais da sociologia também. Enquanto Karl Marx, ele via a sociedade a partir da economia, Durkheim ele focava nas estruturas sociais. Weber buscava entender o mundo a partir das ações dos indivíduos e do significado que eles atribuem às nossas ações. Então ele dizia que a ação social, a base da sociologia de Weber é o conceito de ação social, toda ação humana que é orientada pelo sentido atribuído pelo indivíduo e leva em conta a reação de outras pessoas. Então, trabalhar para ganhar dinheiro, para ajudar a família ou para ser reconhecido, em todos os casos, é um sentido subjetivo por trás das coisas que você faz. Tá, e quais são as contribuições desse cara? Tá, ele classificou os tipos de ação social, tá? Ele dizia que a primeira era a ação racional com relação a fins, ou seja, instrumental. Ação racional, quando a pessoa age visando um objetivo específico e escolhe os meios mais adequados. Exemplo, estudar para passar no vestibular. Tá, ok. Ele diz também que existe ação racional com valores, com reação a valores. Quando a pessoa age orientada por um valor ou crença, independente do resultado, é defender a natureza por princípios ambientais, mesmo que prejudique interesses econômicos. Esse é um exemplo, porque eu tenho uma crença de que eu quero salvar o planeta e eu sei que para isso eu tenho que abdicar de fumaça, de transmissão de carbono, enfim. Então, para mim pensar numa causa além, eu tenho que abdicar de alguma dessas coisas. Então, relação a valores, uma ação racional com relação a meus valores. Já existe o tipo de ação afetiva, que é quando a ação é movida por emoção ou sentimento. Exemplo, abraçar alguém por carinho, gritar de raiva. A ação tradicional já é quando a ação é feita por costume ou por tradição, que não tem muita reflexão no que. Então, cumprimentar alguém com um aperto de mão é uma coisa que não se pensa muito, só se faz. Então, quando isso já está inserido na sociedade, quando tu não filosofa, tu não pensa duas vezes antes de fazer aquilo, é porque tá tão inserido na sociedade que se tornou comum, tá? Algo que é convenção social, tá? Isso é uma ação tradicional. Ética protestante, o espírito do capitalismo, foi isso que ele criou. Ele mostra que certos valores da religião protestante, especialmente do calvinismo, contribuíram para o surgimento e a consolidação do capitalismo moderno. Como assim? A ideia de predestinação, salvação ou condenação decidida por Deus, fazia com que os fiéis buscassem sinais que estavam entre os eleitos. E o sucesso econômico e a disciplina no trabalho passaram a ser vistos como esses sinais. Assim surgiram valores como trabalho árduo, poupança, vida modesta. Esses valores forneceram o desenvolvimento de um capitalismo racional, ou seja, consequência de muitas das coisas que foram influenciadas por outras questões, como a questão religiosa. Ele também fala da racionalização e do desencantamento do mundo.
Então, o que é a racionalização? Para Weber, a modernidade se caracteriza pelo avanço da racionalização. Então, que a substituição da tradição do misticismo, de acreditar, e da religião pela ciência tem uma eficiência e uma organização racional. Isso é igual a eficiência e organização racional. Então, ele fala sobre o desencantamento do mundo. Ah, que legal! O que é o desencantamento do mundo? A razão, ela provoca o desencantamento do mundo, querendo ou não. Por isso que se diz que a ignorância é uma bênção, porque quanto menos tu sabe sobre as atrocidades que acontecem no mundo, mais feliz tu é. Depois que tu começa a ver que a maldade existe, tu tem menos encanto pelo mundo. Isso significa adultez. Tá? Então as pessoas passam a explicar os fenômenos com a ciência e não mais com magia ou religião, e o mundo se torna mais previsível, mas também mais frio e burocrático. Então a teoria da dominação, outra das coisas que ele falou. Weber também estudou as formas de dominação, ou seja, como que o poder se legitima na sociedade. 3 tipos de dominação legítima: por dominação tradicional, baseada nos costumes e tradições. Monarquia, chefes, tribunais, eles já estão lá. Já estão lá. Já a dominação pelo carisma, que é o que nossos presidentes fazem, campanha para se mostrar, nossa, sou um cara muito foda, vota em mim. Isso é uma dominação carismática, baseada no carisma, ou seja, nas qualidades extraordinárias de uma pessoa. Líderes religiosos e políticos como Jesus, Gandhi, Che Guevara, tipo, né? Não tem muito o que falar. Já a dominação legal racional é baseada em regras e leis racionais. O poder está no cargo e não na pessoa. Para você chegar a um cargo, você tem que estudar, se dedicar e por meritocracia estar lá. A gente sabe que não é muito bem assim, mas que para você chegar em determinado lugar, você tem que ter uma dominação legal, racional. Batalhar para estar lá. Exemplo. Um presidente da república, um juiz, esse é o modelo das burocracias modernas. Ele também fala sobre a burocracia. Ele analisou que a burocracia é como uma forma típica de organização das sociedades modernas. Então, a característica da burocracia são as regras formais e impessoais, hierarquia clara, especialização de funções, meritocracia e previsibilidade e eficiência da sociedade quando pensada de forma racional. Então, apesar de ser eficiente, a burocracia pode gerar a jaula de ferro, um sistema rígido onde a criatividade e a liberdade são limitadas. Tá? Então, o resumo geral da obra de Weber é que a ação social é o indivíduo age com sentido e orientação para alguma finalidade, tipos de ação racional, fins e valores, afetiva e tradicional. Já ele fala sobre a ética protestante como valores religiosos impulsionaram o capitalismo. Sobre a racionalização, ele fala que a modernidade ela é guiada pela razão e não mais pela tradição, né? E a dominação, 3 tipos: tradicional, carismático e legal racional. E burocracia é uma organização típica da sociedade moderna, eficiente, mas fria. Então, a sociologia de Weber ela é diferente porque o indivíduo para Weber é ativo e intencional. E a compreensão é que a sociologia deve ser interpretativa, ou seja, compreender o sentido subjetivo das ações. Tipo assim, o que você faz inconscientemente. Então a frase mais famosa dele é que a ciência é desprovida de valor quando se trata de dizer ao homem o que ele deve fazer. Ele acreditava que a ciência explica o mundo, mas que não define os valores de alguém, ou fins de alguém. Tá? Aí tem um capítulo que se chama Antropologia Cultural, que é como a cultura influencia a sociedade, a organização da sociedade. Então, o conceito básico para o que é uma cultura. A cultura é um conjunto de valores, crenças, práticas, costumes, símbolos, normas e conhecimentos que são compartilhados por um grupo e uma sociedade. E ela molda a forma como as pessoas vivem, se comportam e se relacionam. Então, a cultura ela é aprendida, não é biológica. Convenções sociais são culturas. A cultura ela é dinâmica, ela muda com o tempo, com as interações sociais. As culturas elas se mudam. Olha a cultura dos anos 50, como eles tratavam as mulheres e como hoje as coisas comuns dentro de uma casa dos anos 50 hoje são consideradas crimes. Então a cultura é transmitida através da linguagem, da educação, das instituições. Então, para esses autores que a gente explicou, eles explicam também os conceitos de cultura nas concepções deles. Então, como a sociologia ela explica a cultura, tá? Durkheim explica que a cultura funciona como um fato social, algo coletivo, exterior ao indivíduo.
que exerce coerção sobre eles. Exemplo, costumes, religiões, leis. A cultura, ela cria essa coesão social, ela é o cimento que une a sociedade, porque para uma sociedade se manter harmônica, tem que ser lei e proibido matar alguém, não é? Então, a cultura, ela regula o comportamento e evita o caos social. Então, você não tem medo de matar, você tem medo da punição por matar alguém. Então, isso mantém uma coesão social, tá? E para Durkheim, a cultura não depende da vontade individual, mas sim da estrutura social. Já para um carinha chamado Max Weber, a cultura como sentido. Weber vê a cultura como algo que surge do sentido que as pessoas dão às suas ações. Então a cultura, ela é interpretativa e depende da visão do mundo dos indivíduos. A cultura organiza-se através de valores, éticas e religiões que orientam a ação social. Exemplo, a ética protestante moldou o capitalismo moderno, segundo Weber. Então, para Weber, a cultura é um sistema de significados que orienta o comportamento humano, tá? Então, como a antropologia, ela explica a cultura no quesito de antropologia cultural? Ela estuda as diversidades culturais e busca entender as culturas a partir dos seus próprios parâmetros. Então, evitando o etnocentrismo, que é julgar outra cultura pela nossa, entendeu? Não pode ser estranha a cultura do Japão pela nossa ser desse jeito. Por isso que a antropologia cultural, ela defende o relativismo cultural, onde nenhuma cultura é superior ou inferior à outra. Todas são formas válidas de organização social e mostra que práticas que parecem estranhas para nós são normais dentro de certos contextos culturais. Então, a cultura, ela é um modo de vida aprendido, compartilhado e transmitido entre as gerações.